Elton, a gente está falando muito sobre inteligência artificial, sobre o desenvolvimento da tecnologia, mas, de novo, né? Assim como a gente já falou de cabos submarinos, a inteligência artificial, ela mora num lugar, e a gente já fez essa metáfora, ela mora numa casa. Ela tem uma casinha. Qual que é a casinha dela? A casinha da inteligência artificial são os data centers. E a ideia é mais ou menos o seguinte: se os chatbots e os LLMs, os modelões, faz tempo que a gente não fala disso, os modelões e os chatbots são a faceta visível da inteligência artificial, o data center não é só a casinha, mas como é o cérebro e os músculos, que abastece essa nova tecnologia que muita gente diz que vai mudar o mundo. E o Brasil tem uma posição meio ingrata nesse setor. O Brasil é um país de dimensões continentais, tem muito território, tem uma diversidade muito grande de atividade comercial e é irregular, tem uma atividade muito concentrada no Sudeste e ela vai se espalhando para ao longo do país. E a capacidade dos data centers aqui no Brasil não atende todo mundo. E a realidade é que as empresas de tecnologia da informação são obrigadas a contratar serviço de armazenamento de dados, de processamento de dados e outras coisas que acontecem nos data centers em outros países porque é mais barato, cara. Mas não dá para mudar essa regra do jogo aí? É o que estão tentando fazer agora. Depois de anos de discussão e anos de propostas, eu consegui detectar que as negociações começaram em 2022. Finalmente, o governo federal ouviu e está sendo trabalhado um marco nacional dos data centers. A indústria da tecnologia da informação tem argumentado que a gente está diante de uma janela de oportunidades como o Brasil nunca viu antes. E que janela é essa? No mundo todo tem se falado sobre o desenvolvimento de inteligência artificial e ela demanda muita capacidade de processamento e de armazenamento. E o Brasil está em uma condição geográfica e do ponto de vista dos recursos naturais privilegiada para atender essa demanda. Só que a gente precisa trabalhar bastante para que isso aconteça, né, Diogo? E parte do plano é para, de alguma forma, atender esses gargalos, cara. Tá, e quais são esses principais gargalos, assim? Porque quando a gente olha para data center, e a gente já discutiu isso também, são vários fatores que tem que ser levado em consideração, né? E um deles, assim, é justamente a demanda. Acho que no Brasil tem demanda, então, para ter mais data centers no Brasil e tal. Então, esse é um ponto, mas tem a questão dos recursos também naturais, né? Tanto a questão da energia quanto da água também, né? Acho que são pontos relevantes que podem ser pensados nesse caso. Vamos dividir essa conversa em 2 pontos. De um lado, o Brasil tem recursos que permitem que aqui seja um hub internacional de data centers, e aí a gente está pensando naquilo que o data center precisa, que é energia abundante, quer queira, quer não, a gente tem, apesar dos apagões, energia limpa, a nossa matriz energética é basicamente hidrelétrica e tem um avanço muito grande das fontes renováveis, solar e eólica. Posição geográfica, cara. O Brasil está a uma distância relativamente curta da América do Norte, da África e da Europa. E isso pode fazer com que o país seja um lugar que exporta serviços. Por que eles estão pensando já em exportar? Hoje em dia, o Brasil ele importa mais serviços de alocagem, de armazenamento. Porque quando o desenvolvedor está aqui, ele não olha muito, dependendo da aplicação, se o dado tem que ficar obrigatoriamente no Brasil. A não ser que a gente esteja falando de aplicações de governo, que geralmente priorizam a ideia de soberania digital e preferem deixar os dados armazenados aqui. Mas ele olha para uma questão de custo. E aí, aqui do ponto de vista das desvantagens, o custo para construir data center aqui no Brasil é até 30% mais caro do que em outros lugares. E quando você vai importar equipamentos, eles custam até 45% de imposto. Ou seja, tudo isso é embutido no preço em algum momento. Porque para ter a casinha, a gente tem que encher ela. Tem que mobiliar. Mobiliar com servidores, chips. E aí tem o custo de importação. Sim, tem todo o custo de importação. É um dos grandes problemas. Um dos gargalos seria. Sim, é esse o gargalo. E é esse o gargalo que esse marco nacional dos data centers, não tem nome ainda, a gente está apelidando assim, vai tentar solucionar.
ele vai tentar equalizar a questão tributária, vai tentar diminuir os tempos de importação de alguns equipamentos, ele vai tentar favorecer a capacidade local de produzir equipamentos, porque não é uma ideia também que a indústria quer defender de apenas trazer coisas de fora e construir data center e matar os fabricantes de equipamento aqui. Não, eles querem fomentar a indústria local. E um quarto ponto é conseguir reverter os benefícios que forem usados em arrecadação, porque a ideia é que tenha um sistema um pouco mais racional de tributação, mas que não seja feito um subsídio com dinheiro público. E o argumento é que esse dinheiro que vai ser investido, que vai ser revertido para essas iniciativas, vai voltar em arrecadação, porque quando muitos data centers forem instalados aqui, vai ser mais fácil armazenar e processar informações aqui no Brasil. Isso vai favorecer não só grandes empresas, como médias e startups. Ou seja, o ecossistema vai conseguir florescer e até transformar o Brasil em um hub capaz de exportar essa capacidade de dados. Bom, entendi. Mas até agora você colocou só os pontos positivos desse rolê todo, de atrair data centers, né? Então, vamos atrair, vamos fazer uma tributação diferenciada, facilitar as coisas. Mas hoje, quando a gente fala também de data centers, a gente está falando de impactos que ele traz, sociais, ambientais, né? Será que esse marco vem pensando sobre isso também? Você sabe, do ponto de vista assim... Será? Porque assim, tem lugares, cidades ao redor do mundo que falam, aqui não entra data center, hein? Porque tá consumindo minha água, tá consumindo minha energia. Aconteceu no Texas. Então, eu vi recentemente que onde tá o Stargate não, perdão, o Colossus, que é o supercomputador do Elon Musk, que ele usa para treinar o Grok, ele usa umas turbinas para gerar energia, né? E isso tá poluindo e o pessoal tá super puto com ele e tal. Do ponto de vista assim, geográfico, existe alguma ideia de onde ficaria a maior parte dos data centers e se tem alguma razão específica para isso? Cara, é muito louco porque os data centers em outros lugares do mundo, eles já até mudaram o regime de chuvas. E é bom ter isso em mente para notar a complexidade da instalação de um equipamento desses. Mas hoje em dia, a capacidade do Brasil é tão... menor e baixa em relação a outros lugares e baixa em relação ao potencial que o Brasil podia ter, que isso é algo observado na construção de data centers, mas talvez não vá afetar tanto o ecossistema em que esse data center vai ser instalado. Mas é claro que tem alguns lugares preferenciais de instalação. Mas antes de falar dos lugares preferenciais, vamos olhar e fazer um panorama de onde estão os data centers no Brasil. Cara, tem muito data center instalado em São Paulo. Eu pedi para o pessoal da Brascom detalhar para mim um pouquinho sobre esse panorama e esse horizonte dos data centers. Conversei com o presidente da Associação Brasileira das Empresas de TIC, o Afonso Nina, e ele me explicou um pouquinho o seguinte: a capacidade instalada no Brasil é de 800 megawatts. Megawatts é a unidade de potência dos data centers. Que como os data centers são medidos. São medidos, é megawatts. Em São Paulo, ele me mostrou que a quantidade de um determinado tipo de data center, de hyperscaler, é de 43 data centers, e eles têm aproximadamente 450 megawatts. Ou seja, é bem mais do que a metade. No Rio de Janeiro tem 11 data centers, 63 megawatts. Em Porto Alegre tem 3 data centers e 5 com capacidade de 5 megawatts. Em Fortaleza tem 3 data centers com capacidade de 11 megawatts. Só que isso é a capacidade instalada dessa classificação, dessa modalidade de data center atual. Tá. Com esse plano e com a possibilidade de o Brasil ser o lugar mais atrativo para data centers, já tem gente planejando novas instalações. E a ideia é que no futuro, muito em breve, de cara já vai saltar a capacidade de data centers para 250 megawatts. Nossa. Em São Paulo já está em construção outros 8 data centers
com uma capacidade de 123 megawatts. No Rio tem 4 data centers sendo construídos com capacidade de 76 megawatts. E em Fortaleza, 2 data centers com capacidade de 17 megawatts. Já é animador, mas o que está sendo planejado aí é um cálculo que leva a capacidade do Brasil a saltar algumas vezes. Eu não vou falar os números dos data centers, mas para São Paulo já está se planejando uma capacidade adicional de 1.000 megawatts. Nossa, hoje total é 800, é isso? Pois é, 1.000 megawatts. Só se todos os data centers de São Paulo planejados forem construídos de fato, a capacidade brasileira já dobra nessa modalidade de data center. Mas para Porto Alegre estão sendo previstos uma capacidade adicional de 8,7 gigawatts. Ou seja, vamos dar alguns saltos de capacidade instalada de data center. Focado em Porto Alegre. Focado em Porto Alegre. Ou seja, é muita capacidade que, se tudo der certo e esse plano for concretizado, essas iniciativas vão começar a florescer. E quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente imagina, e tem certeza que os concorrentes nessa área são China e Estados Unidos. Sim. Quando a gente fala em data center, quem que se aposta que são os concorrentes do Brasil? Índia, para não ficar tão óbvio. Você acertou um, mas a gente concorre regionalmente. Regionalmente, Chile. Regionalmente, a gente concorre com Chile, México e Colômbia. Internacionalmente, com Índia, mas também com a Austrália. E também concorre com a França e os países nórdicos. Noruega, Suécia, que tem uma vantagem de eles estarem num lugar frio e você não precisar de muita água para refrigerar. E é esse o jogo do Brasil e esses são os adversários. Só para você entender qual que pode ser o salto de investimento se o plano, de alguma forma, for concretizado, nas contas da Brascom, segundo o Afonso Nina me disse, se o Brasil só parar de importar capacidade de armazenamento de fora e passar a consumir aqui dentro os dados hospedados nos data centers brasileiros, o investimento para construir tudo isso vai ser da ordem de 50 bilhões. Nossa, bastante. E aqui a gente tem que entender qual que é o custo brasileiro também. Os data centers, como a gente já discutiu, são medidos em megawatts. E para construir um data center de 10 megawatts, que é uma coisa modesta, viu? Não é lá essas coisas não. Você gasta 3 bilhões. 3 bilhões, porque cada megawatt custa 60 milhões de dólares. Ou seja, é muita grana. É muita grana que vem por aí, Diogo. E a gente percebe que o Brasil está tentando correr uma corrida que dá para ser disputada. Em vez de querer criar um grande LLM e querer criar uma grande Big Tech, o Brasil está querendo disputar pela infraestrutura, que é o lugar com quem a gente consegue disputar no mundo. E é bom dizer que esse é um plano que não está isolado. A questão da infraestrutura e dos data centers faz parte do que está sendo discutido na indústria como Plano Brasil Digital 2030 a mais. A China tem o plano China 2030 e o Brasil já está achando que, cara, não dá para a gente só discutir até 2030, a gente tem que discutir daí para diante. É legal, isso também conecta com o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que também prevê, né, investimento em infraestrutura e acho que pode dar um jogo interessante aí, né, para o Brasil, para colocar a gente numa nova rota, né, que agora não é mais só infraestrutura, né, de estradas, rodovias, mas também de conexão significativa e, claro, processamento de dados. Uau!